Boa tarde. Chegamos ao nosso quinto e último dia do Rio to See Alive, essa iniciativa virtual do Rio to See, que reuniu aqui mentes brilhantes para discutir o presente, reimaginar o futuro, com a responsabilidade de conectar e fomentar a indústria criativa em tempos de distanciamento social. Um olhar otimista sobre o mundo pós-pandemia permeou as nossas conversas ao longo desses 5 dias. A gente ouviu por aqui repetidamente palavras como adaptação, colaboração, confiança, consciência, generosidade, parceria, reputação, solidariedade. Então, acho que nada melhor do que encerrar o Creative X, essa parceria da Ambev com o Rio to See, que visa provocar, mapear e impulsionar a criatividade brasileira, e um painel falando de empatia e impacto. O mercado foi surpreendido nesses tempos de pandemia pela inusitada união de empresas concorrentes no combate à pandemia. A palavra da vez é a empatia. Instituições financeiras, telefônicas, varejo e diversos setores se mobilizaram em ações e informações. Então, eu tenho a honra aqui de receber várias figuras aí de uma trajetória enorme no mundo, né, do marketing e da comunicação. Eles estão aí à frente, né, das áreas de marketing de grandes empresas do Brasil, para falar um pouco sobre suas iniciativas, alinhamento de valores, construção de parcerias, realização de co-branding, e discutir um pouco, né, se essa nova postura, né, se essa nova atitude do marketing chegou para ficar. Eu tenho a honra de receber, então, o André Turqueto, novo parceiro do Rio to See, diretor de marketing e produtos da Lelo, bandeira especializada em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos. O André é formado em economia pela Unicamp, MBA em gestão pela Universidade de Toronto e tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e de consumo, incluindo atuação em mercados internacionais na América Latina, América do Norte, Ásia, Pacífico e Europa. Bem-vindo, André. Muito obrigado, super obrigado. É uma amiga também de longa data, acabou de assumir um novo desafio na Oi como diretora de comunicação e mídia. A Oi também foi parceira das últimas 2 edições do Rio to See. A Lívia é formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing pela PUC do Rio, em Digital Innovation, Branding and Advertising pela Kellogg School of Management. Com ampla experiência em comunicação, onde atua há mais de 20 anos, foi head do YouTube Space, Digital Content Director da Rede Globo e Advertising Brand Director da TIM Brasil. Obrigada. Prazer. A Petra Ferraz. Petra, bem-vinda também ao Rio to See. Obrigada. É diretora global de marketing da XP, que se tornou aí ao longo dos últimos anos um orgulho também nacional, né, uma das maiores instituições financeiras do país. A Petra iniciou a carreira na Ambev e teve posições de liderança em outras grandes empresas como Whirlpool e BRF. A Petra possui ampla experiência em gestão de inovação, marcas, negócios e equipes de alta performance. E para moderar esse painel maravilhoso, ninguém mais, ninguém menos que Samantha Almeida, uma veterana de Rio to See, né? Só que dessa vez não como palestrante, como moderadora. A Samantha é head de content da Ogilvy Brasil, é responsável por comandar os labs de conteúdo digital do Content Studio da agência, ex-diretora de operação do grupo Music 2 e Mind8 Brasil. Durante 3 anos atuou como head de conteúdo digital da Avon, com campanhas de grande impacto social, mindset, de diversidade e equidade de gênero. Eleita entre as 10 pessoas mais influentes no mercado de conteúdo digital pela YouPix, a Samantha é uma entusiasta da inovação com mais de 18 anos de experiência no mercado. É só fera aqui. Gente, Samantha, vou ficar quieta aqui, agora a bola está com você.
Ai, gente, que missão, Rafael, obrigado. Bom, equipe Rio de Si, obrigada de novo por me receber. É sempre um prazer enorme estar aqui. Que bom que a gente consegue se conectar e se manter unido, mesmo que separados. Acho que uma das coisas que a gente vai começar a falar, eu vou ser obrigada a repetir o que você disse, várias palavras como ressignificar, processos colaborativos, trazer as pessoas para perto, né? Como é que a gente pode influenciar o cotidiano das pessoas de maneira positiva com os produtos, marcas e serviços que a gente oferece, e é meio por isso que a gente vai começar. A gente hoje, para quem não sabe, a gente teve uma conversa preparatória para a gente se conhecer melhor e entender o tema, e uma das coisas que ficou ali nas minhas anotações foi sobre o papel e a importância das marcas nesse momento de mundo que a gente está vivendo. E é por aí que eu queria começar. Uma das falas incríveis foi da Lívia, então eu anotei aqui. Lívia, queria que você começasse a contar para a gente qual você acha que é o papel, ou qual deveria ser o papel das marcas e das empresas nesse momento que a gente está vivendo? Vamos lá. Acho que todas as marcas já trabalham a questão do propósito, né, há muitos anos. Afinal de contas, uma marca existe para fazer um bem para a sociedade, né? Pelo menos é assim que eu acredito. E o que muda nessa história da pandemia é que essa pandemia ela veio trazer, na verdade, além de impactos fortes sobre a ótica econômica, ela trouxe também impactos emocionais. E isso faz com que, obviamente, uma pessoa vai se sentir economicamente diferente da outra, mas emocionalmente está todo mundo muito conectado, porque a gente está com medo, a gente está ansioso. Então, basicamente, o que uma marca poderia e deve enxergar nesse momento é como é que ela consegue transformar um pouquinho mais leve a vida das pessoas. Como é que a gente pode aliviar, seja num momento de entretenimento, seja levando tecnologia até a casa das pessoas, ou seja com a própria comunicação. Qual é o real papel? A gente sempre buscou fazer isso, mas agora é uma real necessidade. As pessoas precisam sentir que as marcas estão aqui por um bem maior, para trazer um legado para essa população brasileira. Uma coisa que me passa na cabeça é que assim, a gente sempre pensa, as pessoas sempre têm uma válvula de escape. Se alguma coisa não der certo, a gente sai do país, a gente muda. Não tem essa agora. Está todo mundo junto. Está todo mundo no Brasil e a gente tem que dar as mãos. Então, o senso de comunidade que uma marca precisa trazer agora, o senso de respeito, de transparência, ele tem que ser realmente muito mais forte do que o que a gente vinha trabalhando. Acho que isso é o maior valor e todo mundo está buscando isso. Acho que o setor privado entendeu isso fortemente, né? Buscou alinhamento e tem feito isso de formas jamais imagináveis. Então, acho que esse é um bom começo para a gente, né? É pensar, a marca está aqui para fazer o bem. Você sabe que eu gosto muito quando você diz que nós não necessariamente estamos todos no mesmo lugar, né? Não saímos do mesmo ponto de partida, porque isso também traz um senso de responsabilidade. Acho que quando nunca ficou tão claro, pelo menos para mim, eu tenho debatido muito isso em vários fóruns, e nunca ficou tão claro como a cadeia importa, como a minha tomada de decisão ela reflete em outros grupos e como isso é um processo colaborativo que às vezes fica invisível, né, durante o dia a dia. O André tem uma fala também muito importante sobre responsabilidade. E aí a responsabilidade como marca, como empresa, mas também como liderança, que garante um pouco que garante a segurança dos colaboradores nesse momento e sobre como que isso tem sido feito. E eu queria que ele contasse essa experiência porque eu achei muito, muito importante e também muito inspiradora. Obrigado, Samantha. Eu concordo super com os pontos que a Lívia trouxe. Eu acho que a gente está num momento muito de reflexão mesmo e um processo de introjetar as coisas, né? Enquanto elas estão acontecendo. A gente conversava um pouco de manhã e acho que uma coisa que tem em comum e a gente pensa é que ninguém tem total conhecimento das coisas, né? E a gente está num exercício constante enquanto empresa, enquanto executivos, colaboradores, de mostrar nossa vulnerabilidade nua e crua, né? Eu acho que esse é um período. Eu acho que as crises vêm, as crises elas são super educativas, né? E nesse ponto, além de estar sendo educadas, as empresas elas estão se defrontando talvez com uma aceleração de um processo que já estava caminhando, né? Então, você pensar algumas coisas, antes você falava de si próprio, né? Depois você entrou numa onda de você ter testemunho de pessoas
falando sobre você, aquilo que você faz, e a gente entendia que isso era mais legítimo. E agora a gente se vê num cenário de que isso não é mais suficiente, né? É preciso empatia, né? Essa questão do atitudinal, do coletivo, não basta apenas você falar, mas você tem que executar aquilo, você tem que mostrar aquelas coisas na prática, né? E uma coisa que dizer assim, como se você estivesse clamando e falando, eu me importo. Então, as marcas que realmente estiverem gritando, eu me importo, vão ter um lugar muito especial na cabeça dos consumidores, né? E aí, indo na tua pergunta, uma coisa que foi muito relevante para a gente no caso era, num primeiro momento, porque até a gente não sabia muito bem como tratar as questões e as pessoas tinham essa ansiedade toda, essa insegurança, era de fato botar todo mundo num estado de segurança, né? Então a gente se voltou para dentro e começamos a trabalhar muito a comunicação. A gente foi uma empresa que mandou as pessoas para casa precocemente, né? Tinha toda uma questão que a gente já vinha fazendo de trabalhar conceitos que era um pouquinho diferente de home office, mas era anywhere office, mas a gente teve que virar a chave para home office. Então, do ponto de vista de infraestrutura, de equipamento, a gente estava bem munido, mas é claro que a parte de comunicar e de deixar esse estado de segurança para as pessoas era muito importante, né? Então, outro dia eu vi um sujeito falando, não me lembro quem, mas um paralelo interessante que assim, olha, ou quando você está no avião mostrando, né, situações de turbulência, primeiro você coloca a máscara em você mesmo, para depois pensar em colocar a máscara em quem está do teu lado. O pensamento nosso foi muito esse. Primeiro eu preciso proteger as pessoas que estão lá, unindo de toda a informação que era possível naquele momento, e cada vez mais a gente tem informação, mas a gente sabe muito pouco ainda, né? E eu acho que essa segurança que a gente dá, ela só cria um respaldo muito grande. A resposta, né, é confiança e cooperação. Então, hoje a gente tem muita confiança e cooperação das pessoas, entendendo o momento, e concordo também que é desnivelado, né? Nem todo mundo consegue fazer um home office. Nem todo mundo consegue ter na plenitude de casa, né, o seu ganha-pão. Então, o empreendedor, ou pequeno empreendedor, depois a gente vai falar sobre isso, no caso nosso, restaurantes, você tem pessoas e pessoas em estados de fragilidade muito diferentes, né? E eu acho que procurar equilibrar e procurar tratar essas pessoas de forma diferenciada também é super relevante nesse momento. Mas zero, né? Primeira coisa, pessoas, cuidar das nossas pessoas para que a gente conseguisse atender de maneira apropriada os nossos clientes e aqueles que nos cercam, né? Acho que tem uma coisa que a gente fala, que a gente estava falando, que eu tenho ouvido muito, é que ninguém se prepara para uma pandemia, né? As pessoas não se preparam, não tinha como a gente entender o tamanho, a dimensão do que a gente iria viver. E agora, durante o processo, a gente também não tem acreditado muito em gurus que têm fórmulas mágicas ou que têm visão sobre o futuro, porque o futuro é esse horizonte que a gente provavelmente vai desenhar junto com aquilo que a gente fizer no presente. Então, eu tenho discutido muito e tendo a acreditar que muitas dessas colaborações que a gente for construindo agora, dessas barreiras que a gente for desconstruindo agora, vão ser determinantes para a gente entender que futuro é esse. Mas uma das coisas eu acho fundamental, e a gente também falou muito sobre isso, é a comunicação. A gente vinha numa discussão sobre a verdade das informações, sobre a pós-verdade, ou sobre quais são as fontes que deveriam ser relevantes, né? E a Petra, ela trouxe um ponto muito importante sobre a transparência das informações, sobre uma reação muito rápida que eles tiveram enquanto empresa, negócio, pessoas, de como que a gente pode disponibilizar informações, porque no momento onde estamos sendo impactados por milhões de coisas, milhares de fontes, onde a gente tem uma dificuldade de entender o que é certo e verdade, é muito importante ser uma fonte segura de informação. E aí, Petra, queria muito que você completasse, que trouxesse a visão sobre isso, porque transparência de informação, ainda no mercado como o seu, ele é fundamental. Sim. E que acho que faz a chave da diferença sobre qual é o papel das marcas, muitas vezes é oferecendo aquilo que ela tem em geral privado, transformando isso em informação coletiva. Acho que é uma
uma boa referência. Eu acho que, assim, corroborando um pouquinho ali com um pouco do que a Lívia e o próprio André já comentaram, eu acho que a gente está passando, né? Ainda estamos, não sabemos quando que isso começa, quando estamos no meio, quando isso termina, mas é um período de muita insegurança, né? Muita ansiedade, medos, dificuldades diferentes para determinado tipo de pessoas, né? E consumidores em geral. E aí, eu acho que, assim, voltando um pouquinho especificamente ali para o nosso caso, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, foi obviamente um dos grandes mercados afetados, né, por toda essa crise, e a gente viu aí altos e baixos e muita incerteza, muita dúvida, gente querendo saber o que vai acontecer, o que eu faço, né? E aí eu acho que a grande decisão que a gente tomou e de uma forma muito legítima e transparente foi falar, vamos compartilhar absolutamente tudo que a gente sabe. Né? Então, assim, vamos abrir o nosso código, abrir nossa central de informação. Então, a gente está literalmente trabalhando de portas abertas, não só usando os dados que a gente tem sobre o que pode estar acontecendo, mas também colocando os nossos porta-vozes cada vez mais em evidência através das nossas lives. Então, eu acho que quanto mais a gente democratizar a informação, fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, mais conforto e na tentativa de diminuir um pouco dessa insegurança, dessa ansiedade que a gente está vivendo nos últimos dias, né? E eu acho que a gente está aqui mencionando um pouquinho de mercado financeiro, dos nossos conhecimentos e do que a gente tinha dentro de casa e dos nossos porta-vozes, mas eu acho que isso também, quando a gente menciona funcionário, né, os nossos colaboradores, a gente também foi uma empresa que muito rapidamente colocou todo mundo em home office, então isso também gera uma insegurança de o que a gente faz, como é que vai ser, vai ter reestruturação, não vai. Então eu acho que tudo que é tratado com muita verdade, né? Acho que para mim, assim, acho que a palavra de ordem nossa deveria ser verdade e transparência, porque eu acho que quem está do lado de lá sente, né? Porque a verdade é absoluta. Então, quando a gente é verdadeiro, quando a gente é transparente, quem está do lado de lá consegue entender efetivamente as nossas razões, os nossos motivos e, de alguma forma, se sentir um pouco mais acolhido, né? Então, acho que foi um pouco do que a gente está construindo, né? E comunicando aí desde esse início. E eu acho que, pensando já em futuro, né? E como é que vai ser para frente, está sendo maravilhoso colocar isso na rua, colocar essa verdade absoluta, fazer as pessoas se informarem. E eu acho que isso é um início de uma jornada que não tem volta, né? Porque ela está sendo muito benéfica para todo mundo. Eu concordo que alguns desses comportamentos que a gente foi obrigada a adquirir, né? Porque Sim. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de romantizar esse momento, sabe? De dizer, é um momento de grandes oportunidades, é um momento que a gente pode olhar para a possibilidade de futuro digital. Eu, particularmente, apesar de ser uma pessoa de digital, tenho muita dificuldade porque eu entendo claramente o quanto nós estamos separados, né? As escalas sociais são muito diferentes, Sim. então acho que para alguns podem ser oportunidades, mas isso não é compartilhado por todos. Mas uma das coisas que você falou sobre como a gente colocou todo mundo com velocidade em home office. A agência que eu trabalho, o time, eu sou do time do content, eu tenho basicamente quase 70 pessoas no time, e em 2, 3 dias nós estávamos todos em home office. E é engraçado pensar sobre isso, porque a gente vem falando sobre essa cultura há 10 anos, 15 anos, uma grande resistência, né? De não, precisamos estar juntos, viagens a trabalho. A minha sensação é que a aceleração dos processos que a gente deveria fazer em 5, 10 anos, eles foram encurtados para 40 dias. E isso é um impacto muito traumático também, né? A gente tem aquilo, eu gosto muito quando você fala sobre ansiedade, de estarmos nos adaptando, porque de repente é físico, é coletivo, é digital, tudo muito junto, e muito dependente de sistemas digitais, muito dependente dessas conexões digitais. A Lívia, eu diria que pode liderar essa conversa e sobre esse olhar, mas trazer para a gente, Lívia, o que você acha que constrói de positivo para a gente, para um segundo momento desse momento do primeiro choque, mas para esse segundo momento, o que essas conexões digitais podem construir de positivo para a gente? Uau! Vamos lá, essa pergunta vale milhões, hein? Estamos aqui, é o último painel do dia. A gente Não, tem. eu acho que, vamos lá, eu acho que, como a Petra falou, algumas coisas vieram para ficar. A gente acelerou um processo de desenvolvimento. A gente também, né? Eu acabei de vir de outra empresa. Se a gente ficasse discutindo, quanto tempo para colocar em home office? A gente também colocou em 3 dias. Meu time também era bem grande na outra empresa e a gente colocou em 3 dias todo mundo em home office. Eram 100 pessoas. Mas esses sentimentos todos vieram, como você bem falou, né? Vem uma ansiedade,
E vem uma coisa muito diferente, que é a gente começa a colocar a nossa vida particular nesse ambiente de trabalho. Como lidar com isso? Esse não é um home office tradicional, como a gente, então tá bom, vou fazer mais horas, vou almoçar, vou fazer uma ginástica. Não, assim, o primeiro plano é se planejar, né? O primeiro estágio é vamos nos planejar, temos as horas. Mas isso não está normal, porque temos aquele medo que fica pairando, né? Então, eu acho que o positivo é que a gente acelerou um processo que é doloroso. O difícil da história é como que a gente dá conta das diferentes Lívias que tem dentro de mim. Porque existe a Lívia executiva aqui conversando com vocês, existe a Lívia mãe, que passa uma criança que acabou de se machucar com a testa sangrando e a gente tem que fingir que está tudo bem aqui agora. Como é que, e mais, vamos um pouquinho mais profundo. Como que fica a educação desses jovens, né? Como que a gente vai conseguir, como que vai ser deles? Vão perder um ano todo? Não vão? Tem férias? Então, são muitas preocupações. Eu, assim, resumindo, Samantha, eu acho que o que fica de positivo é, de verdade, a gente tem que ter muita resiliência. Eu acho que essa é uma palavra muito forte para todos os líderes, muita resiliência. Entender que existe, se planejar, mas entender que a nossa vida está sendo um dia após o outro. Um dia após o outro no coletivo, né? Um dia após o outro, no meu caso, na posição que eu ocupo agora, entendendo que o que a gente provê é ar, é oxigênio para as casas das pessoas, né? A Oi é a maior empresa de infraestrutura do país. Ela tem a responsabilidade de dar essa internet. A gente tem técnicos na rua trabalhando para prover. E isso causa um senso de responsabilidade profissional muito grande. Assim, isso me desafia muito, eu fico muito feliz de estar nessa posição agora. Mas acho que, assim, eu continuo tentando pensar. Temos um plano, sei onde eu quero chegar, mas eu estou vivendo um dia após o outro. Porque, como você bem falou, a gente não sabe, a gente olha para os Estados Unidos, que às vezes é uma referência, e a gente vê os mesmos dilemas. A gente conversa com os médicos, eu não sei, né, vocês, mas eu converso com os médicos, tem vezes que eu prefiro não falar, porque eu não sou preparada para ouvir todos aqueles assuntos dos médicos, e está todo mundo meio confuso. Então, acho que é um dia após o outro, entendendo, obviamente, que o consumidor está mudando, né? Assim, os hábitos digitais estão muito mais fortes. Ao mesmo tempo, a gente tem que prover muito mais entretenimento, sim, para tentar aliviar toda a quantidade de notícias e o jornalismo que a gente tem recebido, que é importante ser informado, sim, mas é pesado, sim. Então, acho que a minha recomendação é quase uma recomendação, assim, vamos um dia após o outro, entendendo aonde queremos chegar, vivendo cenários. E eu também tenho dificuldade de achar, assim, acho que eu sou super positiva, já pensei se tem uma coisa espiritual por trás, Deus está parando o mundo, não que eu seja super católica, sou católica, minha mãe se estiver ouvindo, sou católica, mãe, casada com um judeu, tá tudo certo, mas assim, será que deram uma freada para a gente realmente se reavaliar? Eu acho que a nossa capacidade de ouvir está muito maior, a nossa capacidade de reconhecer pessoas, hoje mesmo nesse painel, eu conheci pessoas super interessantes que eu não conhecia. Então, eu acho que eu estou me dando muito mais calma para tentar tocar essa vida. Porque quem imaginava no dia 11 de março, 13 de março foi sexta-feira 13, tá? 11 de março, que realmente a gente ia estar agora aqui, parado numa pandemia, sem poder sair de casa, com uma máscara. Ninguém. É o que a gente conversou de manhã, né? Quem falar que está sabendo, gente, pelo amor, nem quero saber da pessoa, porque deve ser muito doida. Então, ninguém tem certeza de nada. Vamos aos poucos, vamos juntos, com responsabilidade, aproveitando o que aconteceu, né? Porque a gente saiu de um lugar X para um lugar Y em termos de tecnologia, de consumo, sim, de hábitos. Vamos entender, vamos olhar com responsabilidade, transparência, respeito, pensando nesse país, o que a gente consegue fazer. Eu volto a falar. Eu acho que as marcas têm que fazer o bem. Eu entendo, todas têm que ter lucro, é óbvio, mas a gente tem que fazer o bem. As marcas privadas têm essa oportunidade. Então, acho que esse é o meu maior recado. Ô, Samantha, só acho que complementando aqui um pouquinho a Lívia, eu acho que, para mim, o que está sendo mais lindo de ver, né? Obviamente, estamos com um monte de desafio e também não dá para achar que são todos flores, né? Mas se a gente quiser colocar a nossa lente ali do cara, vamos olhar para tudo que está acontecendo e vamos admirar, né? Eu acho que a gente está, para onde a gente olha, eu acho que a vontade das pessoas, das empresas, das famílias, eu acho que a gente está com... Eu brinco e costumo conversar muito com amigos, mesmo no trabalho, assim, é uma chuva de intenções positivas, né?
eu vejo as pessoas verdadeiramente querendo cuidar do outro, se preocupando com o outro, e até conectando aí com o tema da nossa sessão aqui, da empatia. Eu acho que as pessoas estão se deslocando para um lugar muito diferente de onde elas estavam, né? Onde às vezes elas talvez estavam muito mais autocentradas. Tá lindo de ver, né? E em todas as esferas, como que cada um está mais preocupado com o outro, seja no prédio, que um faz a compra para o idoso, seja no trabalho, que um precisa sair, o outro fica. Acho que em todas as esferas, né? Sejam as marcas se unindo para fazer um movimento relevante para a sociedade. Então, você consegue olhar por vários ângulos e ver essa vontade genuína das pessoas de fazerem alguma coisa melhor, talvez, do que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, eu vejo uma mudança de mindset bem significativa e bonita de acompanhar. Acho que tem essa extensão da responsabilidade, né? Porque é muito comum, óbvio, é fácil que a gente se responsabilize pelos nossos, que a gente se responsabilize Sim. pela nossa casa, por aquilo que está em torno da gente, mas é muito difícil se responsabilizar pela cadeia inteira e, de repente, essa responsabilidade deixa de ser uma opção, porque se a gente não entender como é que aquilo chega até você de alguma forma, você não consegue proteger a si mesmo. Então, a gente precisa entender a cadeia que aquilo percorre para chegar até você. E eu assisti uma palestra muito legal da Luísa Trajano, e ela falou sobre cultura de doação. E quando ela falou sobre cultura de doação, ela era um pouco mais ampla, né, nessa cultura de doação, que significava não só nesse lugar de bom cristão, de bom samaritano, de protetor do outro, mas uma cultura de doação de tempo, uma cultura de doação de paciência, de preocupação. E aí a gente estava discutindo que alguns projetos foram muito importantes nesse meio do caminho, porque não adianta o meu negócio estar bem se o negócio para quem eu ofereço, o meu terceiro, a minha agência, o meu microempreendedor que vive daquele produto que eu ofereço, se ele também não está bem. Então, a gente estava falando sobre projetos como se as empresas maiores ou que têm mais corpo também se responsabilizasse pelas empresas menores, como nesse grande funil, nessa grande cadeia. E o André trouxe um exemplo muito importante sobre microempreendedores e cuidar desses empreendedores, que eu acho que é uma importante referência, já que a gente, ao mesmo tempo, olha para a nossa sociedade de uma maneira, vamos nos cuidar fisicamente, mas também pensando como é que a gente mantém as pessoas sobrevivendo com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, como é que a gente pode facilitar por processos digitais que as pessoas continuem trabalhando, né? Eu estava ouvindo você falar, Samantha, e também a Lívia e a Petra. Eu acho que tem coisas importantes aqui que foram trazidas, né? Eu só queria revalidar meu testemunho a respeito disso. Acho que a gente já vem há algum tempo, né, falando sobre esse capitalismo de stakeholders, né? Desde Davos já tem isso, veio uma coisa mais efervescente sobre isso, né? Esse papel do que nos cerca, da coletividade. Acho que o negócio vem. A crise ela só catalisa todas essas questões, né? E a gente se vê, eu como executivo, como pai, como pessoa que também está ansiosa, eu vejo muito a questão das marcas conseguirem também, as empresas conseguirem se livrar um pouco da gordura, né? Aquilo que não é essencial, que a gente acaba introjetando no nosso dia a dia. E eu, como pessoa, também tenho visto isso, né? A gente se livra de coisas e repensa muito as nossas rotinas e a gente revalida o que é de fato importante. Então, acho que essa crise, sabemos a extensão dela, a gente sabe que ela vai mexer com muita coisa, mas uma coisa é certa, né? Apesar de a gente não gostar muito, achar esse negócio batido, né, do novo normal, a gente não sai do outro lado igual, né? Vamos dizer assim. E a gente não sai igual, acho que muito porque a gente vai ter um discernimento muito maior. As nossas escolhas vão ser escolhas muito mais inteligentes, acredito eu, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva, no mundo corporativo. Até porque, se a gente for imaginar, eu já entro na história dos grupos, né, dos empreendedores, a natureza não permite vácuo, né? A política e a economia e os negócios, eles não permitem vácuo. E a gente sabe que o poder público, em algumas circunstâncias, tem deixado muito vácuo no sentido de cuidar das pessoas. Eu acho que o que as empresas estão fazendo é assumindo esse papel de cuidar das pessoas e cuidar até de outras empresas, né? Então, é cuidar dos seus,
cuidar da comunidade, da coletividade e cuidar das outras empresas que não têm a mesma capacidade de fazer isso, né? A gente entrou, por exemplo, num movimento que chama Não Demita, que eu acho um negócio sensacional, né? Iniciativa de empresários, assim, cara, empresas que têm condição de não demitir seus colaboradores, vamos fazer isso, né? Vamos gerar um compromisso. A gente entrou lá, a gente entrou até para gerar aquele negócio que eu falava de segurança nos nossos colaboradores, né? A partir do momento que eu me posiciono, que eu não demito, eu crio um ambiente de segurança para eu conseguir me projetar e conseguir fazer aquelas coisas que eu preciso fazer. Esse era um ponto que eu queria enfatizar aqui. O outro, a gente vem mostrando, né? Porque eu, como Alelo, a gente tem o privilégio de ter 3 tipos de clientes, né? Então, são 3 públicos que são afetados de maneira diferente pela crise, né? Pela pandemia. Se você pegar, talvez, o mais sensível deles, depois a gente retoma os outros, que são restaurantes, os caras sofrem muito, né? Então, a gente começou a entender o que a gente poderia fazer para melhorar a vida dessas pessoas, né? Desses donos de restaurante que, com certeza, aí usando a capacidade de empatia, estão muito mais no corner do que qualquer outro segmento, né? Então, lógico, você tem muitas comunidades, muitas ONGs, muitas entidades de governo até ajudando os vulneráveis, mas a gente escolheu 2 linhas, né? A gente escolheu uma linha que era uma linha de mudar, talvez adaptar a nossa esteira de fábrica, né? Produzimos produtos de benefícios para as empresas, cartões, né? Hoje eles são materializados como cartões. E a gente pegou isso, a gente criou um chassi para que ONGs, governos e outras entidades governamentais pudessem creditar, né, merendas e auxílio e dar segurança alimentar para comunidades vulneráveis, né? E a gente reverteu, foi a forma que a gente conseguiu fazer de como é que eu posso pegar isso aqui que eu já tenho, adaptar e reverter o lucro que eu teria nessa operação para um aporte e ajudar. Então, a gente fez isso e a gente convidou outras empresas para fazerem o mesmo, né? Inclusive concorrentes, e esse negócio foi algo que encheu a gente de orgulho, né? Não diferente, procuramos até fazer com os restaurantes algo que, como é que eu ajudo esse cara que não tem público, né? Não tem gente indo lá dentro. Então, a gente tentou acelerar rapidamente para que eles criassem visibilidade e até conseguisse criar uma vitrine através da publicidade que a Alelo tem, porque são milhões de pessoas ali entrando, tendo contato com os nossos canais, que a gente pudesse divulgar o delivery desses restaurantes, do ponto de vista do portador, que ele pudesse usar o cartão refeição dele nos e-commerce da vida. Então, aceleramos todo esse plug, né, em iFood, em Rappi, em Uber Eats, que gerou um processo de ganho importante, né? Estou falando um dos públicos que a gente atende, né? Tiveram outras formas aí, mas eu acho que essas 2 questões são bem cruciais e estão sendo bem chave aí para a sobrevivência da companhia nesse período. Você fala, eu adoro quando a gente começa a pensar que os processos criativos, eles foram colocados no lugar de comunicação, do big insight, de eu vou ter uma grande ideia, e isso se transforma numa campanha de publicidade. Cada vez mais eu sinto que o mundo está interessado em criatividades que são capazes de transformar a realidade. Criatividades que se adaptam rapidamente, muito mais do que para uma grande ideia, mas uma grande ideia para quem? Uma grande ideia para quê, né? Qual a capacidade movimentadora e com quantas pessoas eu consigo me conectar com essa ideia. Então, eu tenho olhado muito grandes marcas que têm feito processos criativos que se transformam em ações efetivas. E nunca foi tão importante a gente falar sobre esse tipo de eficiência, né? Como é que eu consigo colocar a minha operação a serviço de alguma coisa que vai além do meu próprio negócio, mas que sustenta a cadeia da qual eu faço parte. Acho que todas as marcas que passarão bem por esse momento, as marcas, as empresas, as lideranças, de alguma forma, elas não estão olhando para os seus negócios, mas elas estão olhando para essa extensão que os seus negócios representam, né, na cadeia do em volta, porque não tem para quem a gente servir se as pessoas não estiverem lá, se elas não estiverem vivas, primeiro, não estiverem saudáveis, não estiverem produzindo com capacidade financeira para retornar os nossos produtos e serviços.
Então, é por isso que eu falo muito sobre a importância da cadeia, né? Como esse momento de isolamento social, de quarentena, de medo, de insegurança, trouxe a importância da cadeia. E eu espero, honestamente, que isso se torne uma cultura, porque, contraponto a isso, por outro lado, a gente também vê que momentos de grande escassez depois se transformam ainda em momentos de mais recolhimento, onde as pessoas ficam com mais medo, elas se fecham nos seus pequenos grupos, tem um separativismo, um ultranacionalismo. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade, por isso que é tão importante o durante, a gente tem a oportunidade de reconstruir a história e de sair desse momento com um olhar de coletivo, com um olhar de, novamente, trazendo Luísa Trajano para essa conversa, mas sobre cultura de doação. E aí, dividindo com vocês, puxando a Lívia de novo para essa conversa, Lívia, assim, quais as experiências profissionais nesse período para você têm sido desafiadoras? E isso pode ir além do trabalho, eu sei que nós somos formados para além do trabalho, mas o que tem sido mais desafiador e o que você tem considerado um bom acerto? Já que de erro a gente sabe um monte, a gente tem um monte, mas o que tem sido um grande acerto para você nesse processo? Olha, eu acho que o grande acerto é seguir a minha intuição, Samantha. Eu acho que um grande acerto, mais do que falar as experiências que eu tive a chance de passar por lugares nos últimos 4 anos muito especiais. Eu me tirei da zona de conforto, de telecom, para resolver realmente apostar no mundo de conteúdo, né? Eu fui do YouTube um tempo, depois da Globo, mas acho que o mais importante, se você perguntar dos acertos, óbvio, tiveram entregas muito legais, né? Teve um recorde do Big Brother em 20 anos, a gente fez 1,5 bilhão de votos há 2 semanas atrás, gente, é impossível não falar. Tem muitas coisas legais, lançamento do YouTube Space, que é um fomentador da cultura, né? do criativo, né? É uma ferramenta de engajamento de creators, basicamente é isso. Mas o mais bacana é quando eu olho para dentro de mim e falo, eu estou seguindo o que eu realmente acho que faz sentido, o que eu acredito, e tomando decisões baseadas em confiança, me cercando de pessoas que eu confio. Então, os acertos, e a gente acha que está acertando, né? A gente nunca sabe até... Assim, a história no YouTube foi muito dura, foi difícil, porque a gente já falou um pouquinho disso, era um mundo muito digital, eu reportava para fora. Eu sei que isso é muito normal na vida de todos que estão aqui, mas especialmente 90% do meu tempo era dentro de um computador. Isso não é normal, nós somos latinos, nós queremos tocar nas pessoas, queremos abraçar, não vejo a hora de abraçar vocês, de conhecer a Petra, abraçar o André, enfim. Isso foi sofrido há 3 anos atrás, isso foi duríssimo. Em inglês ainda, meu Deus, so hi, é muito diferente, isso foi duro. Mas isso passa e a gente cresce. Então, eu acho que os acertos são continuar de verdade fazendo o que, desde jovem, eu me propus, que é estar presente com uma paixão enorme, assim, né? Para quem não sabe, hoje, depois de muitos anos eu falo isso, eu fui bailarina clássica do Teatro Municipal. E, não sei, isso de alguma forma me trouxe uma verdade de perseguir o que eu acho que faz sentido. E hoje eu acho que faz sentido estar ao lado de pessoas que eu confio, numa empresa que eu confio na liderança e que eu acho que pode mudar e pode ajudar esse país. Isso é real para mim, isso é verdadeiro. É isso que eu acredito, é isso que eu gostaria de deixar assim, aqui na conversa, né? Eu acho que as escolhas são baseadas nisso. Eu não vou ficar falando de jobs e números, porque se não vier o caso, dá uma olhada lá no LinkedIn, alguma coisa tem. É Sim. isso, gente. Eu acho que esses tempos trazem a gente para essa essência, né? O que importa? O que quando a gente recorta todo o barulho, quando a gente recorta toda esse excesso de coisas que a gente vive no cotidiano, o que sobra? Isso talvez seja o que a gente pode contribuir de melhor para o mundo nesse momento. Samantha, e te cortando, e o que importa são as pessoas, né? Porque, assim, isso, eu preciso falar essa fala rapidamente aqui. Uma vez uma coach minha falou o seguinte, Lívia, você acha que quando você morrer, alguém vai estar no teu túmulo assim, então, a Lívia virou diretora com 37 anos, e depois, ninguém vai lembrar nada disso. Mas as pessoas vão lembrar da leveza e do jeito com que a gente, né, se relacionava com os outros. E de verdade, eu quero saúde para todos nós, mas assim, eu quero ser lembrada com essa leveza, eu quero ser lembrada pelas relações que a gente estabelece. E é isso que vale na vida. Então, esse é o meu
recado. Eu estou vendo a Petra aqui se movimentando. Petra, também, Vai por lá. favor. Não, é que eu concordo 1000%. Eu acho que Vendo assim. você se balançando, fala, vai. Pode É daquele de concordar, concordo. Pode interferir, vamos conversar. Não, mas é que eu acho que, assim, ouvindo a Lívia, eu concordo 100%. Eu acho que não tem muito, não tem o que a gente está fazendo errado, o que a gente está fazendo certo, né? Porque, na verdade, o que é certo? Não existe o certo. Certo também eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita, a gente tem que fazer o que a gente acredita com verdade e com boas intenções, né? Então, e eu acredito muito nos vínculos de confiança. Então, eu costumo conversar muito, né? Seja no trabalho, na vida pessoal, em vários lugares, assim. Cara, a gente precisa partir de um princípio de a gente precisa confiar nas relações, a gente precisa confiar nas pessoas, porque se você não larga deste ponto, já começa tudo travar, né? E a outra coisa é, por mais que às vezes o que está do lado de lá possa ser mal interpretado ou isso ou aquilo, se a gente também acredita que aquela intenção era positiva, a nossa chance de ver o que está por trás de forma real é muito maior, né? Então, são duas coisas que eu acredito muito, que eu levo para tudo que eu faço, que é isso, assim, cara, eu vou confiar e eu vou acreditar que são intenções positivas e que são coisas verdadeiras, e no meu dia a dia eu sempre tento levar isso para todas as relações que eu tenho, porque eu acho que é só assim que a gente consegue ter prazer no que a gente faz, ajudar, seja a nossa família, seja quem está mais perto da gente no trabalho, sejam os amigos, a família, e ajudar de forma genuína, né? Que eu acho que é um pouco talvez por isso que eu tenha ficado concordando ali com ele. E aí, Petra, só te complementando, super concordo. E aí vem tá acontecendo comigo muito, e eu tenho conversado com pessoas que também se preocupado muito com isso, mais forte agora, que é a ideia da vulnerabilidade, mas não vulnerabilidade enquanto, né, a tua capacidade de se colocar e de errar e etc, né, de se colocar na arena, mas a vulnerabilidade como seres humanos, né, que a gente morre. Então essa coisa de vida e morte tem me deparado com esse negócio, né, com esse pensamento. Eu acho que nas empresas, nas marcas, nas corporações, elas têm a mesma coisa, né? Eu acho que essa ideia de que marcas não são eternas ou podem não ser eternas, são mais vulneráveis, acho que traz muito essa questão do propósito. Acho que para construir propósito ele vai ser muito mais forte, concordo, a gente vem nessa linha, né? Muito mais forte do que sempre foi. E acho que a questão do legado, talvez o legado mais importante até que o propósito, né? Porque a ideia de mortalidade faz a gente pensar, enquanto corporação, do que eu vou deixar de legado, né? Que eu acho que é isso. Então, André, eu quero deixar um legado e com certeza não vai ser o meu legado como executivo, mas vai ser aquilo que eu construí como pessoa. E aí, possivelmente, se a minha marca ou empresas que trabalhei deixaram um rastro ou deixaram um legado importante, eu vou me orgulhar muito, né? Inclusive quando eu me for. Então, acho que essa ideia tem isso, né? E eu acho que isso muda também a rotina de empresa e a rotina de marcas. Acho que o propósito e o legado vão ficar muito mais exacerbados, né? Já estão, muita empresa já está nisso, mas acho que no futuro esse negócio vai vir com muito mais força. E a gente muda e eu acho que a gente muda a perspectiva, né? Porque durante muito tempo a gente fala sobre empresas e marcas e o legado que essas instituições deixam, mas a gente esquece que essas instituições são feitas por pessoas como nós, que estamos lá tomando as decisões, e que muitas vezes essas decisões elas podem estar certas, elas podem estar erradas, mas é importante que no momento como esse a gente faça essa retomada de consciência para que a gente possa ser gestor melhor, para que a gente possa se colocar de maneira mais humanizada dentro dessas empresas e dentro das marcas. Eu acredito muito sobre esse retorno do círculo de confiança, esse retorno do círculo de confiança de consumo, né? Que quando eu ofereço o meu dinheiro para uma empresa, quando eu invisto, eu não estou consumindo só produto e serviço, mas eu também estou consumindo um olhar, uma perspectiva, uma colaboração para o mundo. Então, eu sei que o nosso tempo está acabando, a gente vai entrar para as considerações finais. Pois é, foi rápido, né? Eu estava olhando aqui, eu fiquei cronometrando, foi rápido. E acho que queria trazer se
vocês arriscariam fazer alguma previsão, ou algum comentário, ou alguma recomendação ou conselho para o futuro? Sei que nós somos a última rodada do dia, a última conversa do dia, então é sempre bom a gente começar com alguma perspectiva de horizonte. Pode começar, André, já que você estava falando, eu te interrompi, desculpa, pode começar. Coisas é que são tantas coisas aí que a gente pensa, né? E de novo, eu queria resgatar aquilo. O que a gente sabe é que a gente não sabe. E por mais que a gente queira se engajar nos debates, e acho que todo mundo virou um pouco cientista hoje em dia, né? De falar com tanta destreza sobre achatamento de curva, sobre o que pode, o que não pode, etc. O fato é que a gente tem que se colocar numa posição, eu acho que de responsabilidade, né? Como eu falei, ainda que principalmente quando a responsabilidade não vem de forma plena dos governos, e não adianta a gente querer que ela venha de forma plena. Eu acho que é um dado do problema e eu acho que a gente sai mais forte, né? Acho que é uma questão no Brasil mais importante, as corporações vão assumir muito esse papel. Eu tenho conhecido nessa... E na crise você conhece as pessoas também, né? No perrengue que você conhece os outros. E eu tenho conhecido empresários e empresários. Então, tem um empresário que tem um espelho na frente dele, ele só enxerga ele, e tem um empresário que ele enxerga o coletivo a despeito de estar tendo o seu negócio sacrificado. E aí é o duro. Então, eu acho que a reflexão aqui, eu não tenho fórmula de bolo, quem sou eu para dizer o que é bom, o que é ruim? Eu digo para vocês, eu acho que nesse momento é super importante, porque se separam os homens dos meninos, se separam, vamos dizer assim, uma palavra forte, né, os canalhas, mas pessoas que realmente têm um propósito e gostam e querem o bem do Brasil e do coletivo. Isso fica muito claro no empresariado, nos executivos de uma maneira geral, né, a ideia de verdade, como a gente falava, e a ideia de compromisso. Mas eu digo que, se eu puder falar alguma coisa, eu acho que as empresas têm esse compromisso de cuidar de si próprias da melhor maneira possível, com verdade, com informação, com transparência, com estado de conforto e segurança para os seus colaboradores, com comunicação intensa. A gente intensificou lá o encontro que a gente faz, chama Encontro Sangue Verde. A gente faz uma vez a cada mês, às vezes a cada 2 meses, a gente tem feito quase a cada 15 dias. Para quê? Para colocar a coletividade no estado de conforto, de proximidade. Né? Isso é muito importante, isso eu recomendo. Agora, erramos muito, né? Tentativa e erro, e eu acho que o erro faz parte, porque não é legítimo não errar, porque o errar quer dizer você se jogar, e é a coisa muito calculada para você fazer a publicidade para si próprio, ou eventualmente você faz uma ação de doação querendo aparecer na vitrine, isso salta aos olhos, porque hoje isso é muito nítido. Empresas que não têm legitimidade, genuinidade nesse tipo de movimento. Né? Então, isso que eu não recomendo que se faça. Então, se não é algo que vem de dentro e não é legítimo, não façam, porque isso é um tiro no pé. Né? Então, acho que essas são 2 questões. A terceira, procure adaptar os seus negócios, porque essa é uma forma genuína. Né? Eu falava aqui, como é que a gente pega uma esteira, como se fosse uma fábrica de geladeira que troca lá a esteira e passa a produzir respirador. A gente fez isso. Então, eu não estou fazendo algo muito diferente do que eu faço. Eu estou apenas abrindo mão de alguma coisa para ajudar o que está no entorno. E acho que a última coisa, vamos tentar, não tem jeito de não priorizar, porque as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Então, vamos tentar pegar no nosso conjunto de parceiros, de stakeholders, aquela comunidade que ela é mais vulnerável. No nosso caso, a gente fez 2 grandes ações com concorrentes e com empresa interna, primas aqui do Grupo Elopar, que foi ajudando restaurantes, porque esses sofrem muito, e foram ajudando o que a gente chama elos, elo que são as comunidades que vivem do turismo e que a gente apoia e que sofrem muito nesse momento, porque a receita e o rendimento dessas pessoas cai a 0. Né? Então, de forma genuína, porque é intrínseco do grupo, foi a forma que a gente entendeu de ser mais útil aí para a sociedade. E vamos caminhando, né? Eu só queria fechar aqui, se vocês me permitem, eu recebi um vídeo hoje super bonito
uma amiga nossa, carioca, Zana, que inclusive é a voz do metrô, ela faz coisas sensacionais. A Lívia tá aí, deve conhecer. Mas assim, eu mando um beijão para Zana. Eu queria ler uma frase que começa o vídeo dela. Eu não sei se é dela ou de outra pessoa, mas ela diz assim, ó: em momentos de imensa mudança, o que é falso se quebra, o que é forte resiste, o que era oculto vem à tona. A transformação não é apenas possível, somos varridos por ela. Eu achei isso muito bacana e eu queria terminar aí a minha fala com ela. Lindo. Petra, você arrisca algum olhar para o futuro? Nossa, difícil. Essa pergunta é a mais difícil de todas. Eu acho que você é um pouco breve aqui, Samantha, mas eu acho que o que eu arriscaria é que a gente, e aí vou talvez roubar um pouquinho até do que você trouxe, que para mim acho que resumiu bem um pouco de tudo que eu penso, que é essa cultura da doação, né? Eu acho que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais evidente, mais presente no nosso dia a dia, e talvez seja a coisa que eu vejo que tem mais valor para a gente levar e não se desplugar dela nunca mais, porque eu acho que é ela que faz de fato ali a nossa mola propulsora continuar rodando, como sociedade, como família, como tudo. E eu acho que só quando a gente está junto, a gente é muito mais poderoso do que quando a gente ainda se manifesta como indivíduo, né? Então, acho que quanto mais coletivo e quanto mais unido a gente estiver, mais forte a gente sai disso e mais forte a gente chega em algum lugar, qualquer que seja esse lugar. Muito apoiada, muito. Estamos no mesmo barco. E encerrar. É isso. Porque você tem uma criança aí para poder. Uma criança olhando, uma criança que caiu no jardim que precisa olhar. Não, é isso, gente. Eu acho que é generosidade. Vamos juntos, vamos todo mundo junto. Não consigo nem falar porque eu fico emocionada. Eu acho que esse mundo realmente está trazendo muita mudança. Desculpa. Acho que a fala da Petra é isso aí. A gente não parar para pensar nos outros, a gente não chega no final do túnel. E eu quero chegar. Nós vamos chegar. Tem até uma cena na linha da frase, acho que um pouco do que o André falou, uma cena que eu tenho sempre, toda vez que a gente fala sobre isso, ela me vem na cabeça, não sei quem, bom, para quem todo mundo aqui é pai e mãe, não sei a Samantha, mas aquela cena do Nemo, onde estão todos os peixinhos presos na rede e fica só o Nemo tentando sair, né? E, na verdade, ou eles vão todos remar juntos para um único lugar para se salvar da rede, ou eles vão todos morrer juntos. Então, para mim, acho que ela representa um pouquinho disso tudo que a gente está vivendo. E é lindo de ver que quando eles todos decidem nadar e subir para o mesmo lugar, eles se salvam e ficam bem. Os valores estão parecidos, né, Petra? Eu acho que agora, enfim, tirando a emoção um pouquinho de lado, é aquilo que eu falei. O impacto econômico, ele é diferente. O impacto emocional, ele é igual. Eu sou igual a você, eu sou igual a pessoa que me ajuda em casa, somos todos iguais. Né? E a gente só vai realmente conseguir lidar com isso tudo com generosidade, olhando para o outro e falando, não, ela realmente também não pode vir trabalhar, eu vou ter que me virar sozinha. A Oi vai entender, enfim, o Aninho vai entender, vocês vão entender que passa uma criança sangrando aqui atrás, tudo acontece. Sim. Tudo certo, mas eu acho que o recado é esse, sejamos generosos com a gente e com os outros. Bom, Rafael, acho que assim a gente entrega a última conversa do Estou dia. arrepiado aqui, viu? É um imenso prazer, um prazer enorme conhecer vocês. Alguns eu já conhecia profissionalmente, não pessoalmente. Para o meu último recado é que a gente consiga passar por isso melhor do que a gente entrou. Hoje, aqui no prédio, aqui em frente, há umas 2 horas atrás, um saxofonista começou a tocar e a primeira nota, o prédio inteiro foi para as janelas e a gente aplaudiu antes que ele terminasse. É muito sobre isso, sobre como a gente, às vezes, precisa se distanciar de algumas realidades para poder enxergar ela com um pouco mais de clareza. Acho que é com essa clareza que eu gostaria que a gente passasse por isso juntos. Não estamos no mesmo barco, infelizmente, gostaríamos que estivéssemos, porque alguns barcos são muito menores que outros, mas que bom que a gente que está aqui e que tem um pouco mais de oportunidade pode estar olhando para os barcos menores. Quem sabe a gente atravesse o mar juntos, chegue todo mundo do outro lado se a gente dividir as boias. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Super obrigado, Samantha, Lívia, Petra, André. Assim, eu acho que a gente está realmente encerrando com, cara,
já o chavão aqui com chave de ouro, mas deu certo, sabe? Eu queria até roubar um pouquinho do que o André falou sobre as reações, né? A gente passou por isso, né? A gente teve um evento do tamanho do Rio2C chegando e tendo que ser cancelado. Isso foi um impacto gigantesco no nosso projeto, na nossa empresa. A gente tomou aquele primeiro caldo, ficou sem oxigênio, mas exatamente, né, quando a gente voltou e tomou um pouquinho de ar, falou, cara, qual é o nosso propósito? Sabe? Então, eu acho que a verdade está nisso, né? A verdade está no choro da Lívia, no conteúdo de verdade, as formas, né? Elas caíram, né? As máscaras elas caíram e o que é de verdade está ficando, né? Então, eu peguei um dia, liguei para a galera, falei, gente, vamos fazer, a gente tem que fazer, né? Esse é o propósito do Rio2C, né? O evento físico ele vai voltar, né? Mas ele é uma forma de se apresentar isso, né? Existem outras. Então, cara, eu estou muito feliz porque o resultado, sabe, foi lindo, muita gente bacana, inspiradora. Foi muito bacana estar encerrando aqui com vocês, né? É o nosso último dia, então eu falo para o pessoal que ficou em casa, se perdeu alguma coisa, vai estar tudo aqui no nosso canal, né, do YouTube. Aliás, falando em YouTube, eu queria agradecer muito a parceria do YouTube, né? Eu tenho dito que as plataformas digitais e o YouTube tem feito um trabalho de liderança nisso, viraram um novo campfire, né? A nossa fogueirinha, onde a gente está se reunindo digitalmente para trocar ideia, para conversar, para co-criar, né? Então, assim, a Patrícia Muratório, o Fio Carrasco, né? Toda a equipe técnica, obrigado YouTube, vocês viabilizaram o Rio2C acontecer de uma forma diferente, né? E agora, às 18 horas, a gente tem o nosso último papo de música e futuro do entretenimento, uma conversa sobre podcasts, e depois a gente tem um negócio, uma atração muito legal, imperdível. A gente encerrou o Rio2C ano passado com uma apresentação inesquecível da Orquestra Sinfônica Petrobras, tocando com o Heitor PP, foi lindo, e eles resolveram fazer a mesma coisa esse ano, se engajaram nesse projeto, então fizeram uma apresentação de casa, cada um nas suas casas, vai estar lindo, depois desse último painel de hoje. Então, eu termino por aqui, também estou emocionado, foi lindo. Gente, obrigado. Tá, obrigada. Casa, fique todo mundo bem, com saúde e conectado.